vamos lá. Eu fiz questão de convidar o Caio para estar nessa última live. Por quê? Porque vocês sabem que toda vez que o Caio vem é riquíssimo, assim. Então eu queria que alguém pudesse vir e falar pra gente, tecnicamente, cientificamente, né, o que a psicologia diz sobre a autenticidade. Eu tô cansada de colocar material dele aqui, é sempre incrível, vocês adoram. Então, antes de eu responder as dúvidas de vocês, e até para vocês conseguirem ir marcando aí para depois entrar ao vivo, eu quero que o Caio fale um pouco pra gente, Caiote, sobre o que qual é o olhar da psicologia para a autenticidade. E depois disso eu vou responder a pergunta de todo mundo, tá bom? Manda brava. Deixa eu falar pro pessoal que entrou agora o seguinte. Essa é uma live em que eu sou só um salzinho, assim. A Camila vai responder depois. Se você tem vontade de saber sobre as suas cores, sobre os traços do seu rosto, sobre questões de moda, etc., você pode entrar diretamente na live, que nem eu entrei aqui, fazer uma pergunta para ela, que ela vai responder, vai analisar seu rosto e tal, tá bom? Bom, a pergunta que você quer saber é o que é autenticidade? Do ponto de vista mais concreto, assim, a autenticidade é aquilo que faz com que eu seja eu e não o outro. A psicologia tem um olhar interessante sobre isso, que é o seguinte, a gente foi se tornando sujeitos sociais, né? O Freud tem um livro chamado Mal-Estar na Civilização, que ele vai dizer que todo mundo carrega uma certa angústia, porque a gente precisou deixar de ser 100% a gente mesmo para estar em sociedade. Então, tem um certo grau que, para a gente poder existir em grupo, a gente precisa abrir mão de uma parte de quem a gente é. Porque senão a gente ia ficar o dia inteiro só comendo, transando e dormindo. E nem bicho. Né? É verdade, você vai no zoológico, você vê um macaco, se ele não estiver transando, ele vai estar comendo, se ele não estiver comendo, ele vai estar dormindo, e se ele não estiver dormindo, ele vai estar transando. Né? Ele ficaria ali respondendo só ao instinto. Então, a gente precisa, de alguma forma, apaziguar uma parte nossa, abrir mão de uma parte nossa, para poder caber em sociedade. Então, se eu chego com uma pessoa e ela tá com bafo, eu não posso esperar e falar, nossa, que boca fedida do caramba, mesmo que você quisesse. Qual é o grande problema? Algumas pessoas, na tentativa de pertencer a essa massa social, a esse estruto que a gente chama de sociedade, elas abrem mão tanto delas mesmas que elas passam desse limite. Então, não é que elas só abrem mão de uma pequena parte para poder caber. Elas abrem mão de uma parte tão grande que elas param de ser um indivíduo autêntico para se tornar alguma coisa outra. Quer dizer, ela se torna uma extensão da sociedade. Eu trabalho muito com homens gays, né? E entre os homens gays isso é muito comum. O cara deixa de ser ele para ser o que a gente chama de o bom menino. Ele cabe. Se ele for na igreja, ele vai ser ótimo na igreja. Se ele for no trabalho, ele vai ser o melhor funcionário. Ele é o melhor modelo social. Mas, de verdade, ele não é ele mesmo. Por quê? Porque ele abriu tanto mão daquilo que o identificava como indivíduo, que ele só é mais uma expressão da massa, daquela cultura, daquela sociedade. Incrível, gente. Sem brincadeira. Vocês estão vendo, ele é brabo. Não é porque é meu irmão, não. Eu fico babando. Babane! Sim, agora, ela tá 30 live e tá achando bom. Então deve estar bom mesmo, porque eu não saio de casa se não for pra falar uns negócios diferentes, entendeu? Colérico que fala, né? Agora fala pra gente aqui qual é a parte ruim disso? O que isso prejudica o ser humano? Por que isso é tão ruim? Abrir mão da sua autenticidade, né? A única coisa que faz com que alguém tenha... vai ser forte, tá? Mas é verdade. A única coisa que faz uma pessoa ter valor é a sua autenticidade. Por quê? Foi forte. É forte. Porque se eu pegar 10 bons meninos, que eles fazem o que é esperado, que eles jogam naquilo que está no livro, eles fazem exatamente o que tem que ser feito, eu posso substituir. Se eu tiver 10 pessoas que fazem exatamente igual, elas são substituíveis. Então, quando você chega no seu trabalho de manhã e você faz exatamente o que tem que ser feito, o que te foi mandado fazer, ou no teu trabalho, na tua escola, qualquer um pode fazer aquilo, porque não tem a tua impressão. Então, o risco de eu me conformar, de eu tomar a forma da sociedade, é que eu me torno literalmente substituível. Meu Deus. Então, quando eu tenho um namorado, esse namorado não é exatamente igual a qualquer outro, eu posso trocar de namorado.
Quando eu tenho um amigo que tanto faz ser o Pedro ou o João, eu não tenho um amigo. Então, no fundo, o grande risco, é eu passar por uma vida, eu nascer, viver e morrer e não significar nada. É uma vida que não... É, gente, tô falando... É muito forte isso, não, é muito forte isso. Vai muito para além de só ser uma pessoa diferente, vai muito para além disso, né? E aí traz um significado muito maior para o meu trabalho. Porque, né? Por que você às vezes não é ouvido? Porque o que você fala é muito diferente com aquilo que você está demonstrando ser. Você não é autêntico na sua mensagem, na sua imagem, não é autêntico em nada. Né, Caio? Fala sobre essa coisa de ser e parecer. Quando eu entro no Instagram de vários psicólogos, né? Eu leio 2 frases do que está escrito e não tenho vontade de continuar. Por quê? Porque eu tenho a sensação de que dos 200 psicólogos que eu conheço, 180 estão falando a mesma coisa. Se eles estão falando a mesma coisa, eu não vou gastar o meu tempo, que para mim é a coisa mais preciosa, para ouvir. Todo mundo já disse aquilo. A autenticidade tem a ver com, olha, eu vou parar para ouvir o que essa pessoa está falando, porque ela está falando algo que eu não ouvi ainda. E você só pode falar algo que alguém não ouviu ainda se você não estiver repetindo ninguém. Porque se você estiver repetindo o que já foi dito, ou se vestindo do jeito que todo mundo se veste, ou dançando como todo mundo dança, ou quando você estiver fazendo alguma coisa igual a outro alguém, não tem por que ninguém parar para te ouvir. Porque isso é uma repetição. Agora, quando você está falando algo, fazendo algo, ou existindo de um jeito que, cara, ninguém, mesmo que alguém pare para te julgar, essa pessoa só para te julgar porque ela está reconhecendo que aquilo é diferente. Eu não vi como assim. Você está fazendo live pelado, né? Como assim? Você é psicólogo e posta foto pelada no seu Instagram. Não vi nenhum psicólogo fazer isso. Eu não sou como um psicólogo qualquer, eu sou o Caio. Eu sou o Caio que acontece de também ser psicólogo, que acontece de ser consultor de imagem, que acontece de ser sexólogo, que acontece de ser contador, sei lá o que a pessoa for. Mas se a minha personalidade não aparece, eu sou substituível, eu vou nascer, morrer e não ter significado. Porque o significado vem da autenticidade. É isso. Faz sentido, gente. Eu tô falando merda. Vocês estão... Quem tá aí, assim, que tá ouvindo o discurso inteiro, fez sentido pra vocês? Vocês acham que é muito forte o que eu tô falando? Ou vocês conseguem compreender que se você não tem... Se a tua marca de autenticidade não tá lá, você se torna insignificante? Faz sentido? É muito forte, mas a gente conseguiu compreender, né? Escreve aí, galera, o que vocês estão achando. E já vai pensando aí nas perguntas que vocês vão fazer baseado nisso. Se eu conseguir responder, porque o cara levou a nossa live para um lugar, né? Bem que assim... Não era pra ser isso. Então volta. Não! Quando você não é autêntico, as pessoas não gostam de você. Assim. Vou falar uma coisa rapidinho. Eu brinquei agora, se você for autêntico, as pessoas não vão gostar de você. Na verdade, as pessoas gostam de gente não autêntica. Elas gostam. Mas elas gostam como a gente gosta de arroz e feijão ali. Eu gosto que ninguém vai sair de casa, se vestir, botar uma roupa e dirigir 3 horas para comer arroz e feijão. Porque tem em todo lugar. Né? Então, se você quer ser amado, se você quer ser admirado, se você quer ser consultado, se você quer ser lembrado, aí você tem que ter autenticidade. Senão... Nossa, mano. É isso. Gente, eu acho que eu tô achando tão demais isso, porque ele, como um bom psicólogo, está traduzindo em palavras tudo que eu acredito. Porque na real, né, Caio? Você já passou pela minha consultoria. Na real, é isso que eu faço com as pessoas. É tentar que elas sejam elas mesmas na sua imagem. Só que o que acontece é que eu pego muitas pessoas, e a maioria das pessoas que vêm para consultoria comigo, elas não sabem nem quem elas são. Então, tem que passar por esse processo, como eu estudo comportamento, para justamente conseguir fazer isso, a gente tem que passar primeiro por esse processo de juntos descobrir quem é essa pessoa que está na minha frente. E depois, como a gente vai construir uma imagem que a represente. E no final, a pessoa sai muito empoderada, porque ela descobriu quem ela é e como ela vai se colocar nesse mundo através da sua imagem. Então, é muito louco. E você está me explicando. Acho legal. Quando eu fiz a consultoria com você, a gente tem lá os temperamentos e, segundo a sua consultoria, eu sou um colérico. O que significa isso? De que eu tenho uma palavra forte, de que eu sou... Você me corrija se eu estiver errado, tá?
mas que eu sou mais seco do que molhado. Quer dizer, eu não sou muito adaptável, a minha força ela é mais direta, né? Bom, eu aprendi isso com a Camila lá na consultoria. E olha que coisa interessante, às vezes eu me sinto, falo, puxa, eu queria ser um pouco mais quentinho, ou um pouco mais molhado, mais maleável aqui. Mas a minha força não tá no lugar do quentinho, do maleável. A minha força tá em eu, cara, ser direto. E é legal quando a gente passa por uma consultoria, por exemplo, que alguém fala pra gente, olha, isso aí é você. Então você pode tentar fugir, você pode tentar parecer outra coisa, ou você pode se apropriar disso que é você e pensar como eu posso transformar. Eu, por exemplo, sou alguém direto. A minha característica é ser direto como a melhor coisa sobre mim. Então, ao invés de eu ter medo de eu ser uma pessoa mais seca, eu me aproprio disso e vou ser seco com propriedade. E vou entrar em lugares que o molhadinho, o quentinho não entra. Eu vou ajudar pessoas com esse meu jeito mais direto, que né? Hoje eu tive uma sessão com um cara e ele falou, olha, eu não tô surpreso. E ele fez, mas não do jeito ruim. Porque eu queria alguém que falasse umas verdades na minha cara e você tá dizendo. Que bom! Né? Eu não vou ajudar aquela pessoa que precisa de alguém que faz, olha, né? Que eu sou o cara que vou lá e vou dizer. E no momento em que eu aprendi que isso é bom, eu vou usar isso a meu favor. E aí fazendo seu jabá, né? Às vezes a gente precisa de alguém que fale pra gente, olha, a sua característica é ser seco, ou é ser mais maleável. E isso empodera a gente para usar essa característica a nosso favor. Então, nesse sentido, a consultoria pode ser um olhar de alguém de fora que valide aquilo que talvez eu não consiga validar em mim mesmo. É, exatamente. E na verdade eu acho que a gente sempre precisa de um olhar de fora, porque o nosso olhar para nós mesmos, ele é turvo, ele é limitado. Um olhar de fora, ainda, né? Eu já tive clientes que eram, por exemplo, terapeutas e que sabiam tudo sobre temperamento, só que a vida dela ainda assim se transformou. Por quê? Porque eu trouxe um outro olhar, um olhar de fora. Então, eu acho que esse olhar de fora, principalmente se for um olhar técnico, baseado em ciência, sem julgamentos, né? É muito importante, muito válido, né? Eu gosto de dizer o seguinte, por mais que eu me conheça, eu não sou capaz de dizer o que está na minha nuca, a não ser que alguém olhe para mim. O meu corpo biológico, ele foi composto de um jeito que para eu saber o que está na minha nuca, eu preciso que alguém olhe para mim. Se no meu corpo biológico eu tenho partes que eu não consigo ver, imagina na minha experiência psíquica. Né? Então, eu preciso que alguém me conte sobre mim coisas no meu corpo. E eu preciso que alguém me conte sobre mim coisas no meu psiquismo. Agora, eu posso ter medo disso e aí eu me escondo, ou eu posso ter coragem para pedir para que o outro olhe e entender que esse olhar vai me aproximar mais de mim mesmo. Quando alguém me conta que eu tenho uma pinta na minha nuca, essa pessoa está me dizendo uma coisa sobre mim que eu não sei, mas que aproxima eu de mim mesmo. Então, uma mulher, um cara chega na sua consultoria. E aí você vê uma coisa que essa pessoa não via. Você não está trazendo para ela algo sobre ela que é distante dela, que não é ela. Muito pelo contrário. Você está jogando luz a algo que ela não pode jogar luz sozinha. E quando você, de fora, joga luz sobre algo dela, você aumenta a chance dela ser ela mesma. Então você expande a capacidade dela de ser a si mesma. Então é isso que o olhar do outro pode fazer sobre a nossa autenticidade. Principalmente outro que tem olhos para ver. Porque às vezes a gente pede ajuda para alguém que está mais cego que a gente. A pessoa não tem como enxergar, né? Isso, essa é a questão. Às vezes você vai buscar uma consultora só porque tem o nome consultora, ou vai buscar um psicólogo só porque tem o nome psicólogo na frente. O Caio já falou sobre isso, eu achei sensacional. Ele falando que é melhor não fazer terapia do que fazer uma terapia de merda. Eu falo a mesma coisa, melhor não fazer consultoria do que fazer uma consultoria de merda. E tem aqui nesta live já pessoas que são minhas clientes que vieram de outra consultoria, gastou dinheiro, gastou tempo, não adiantou nada, né? E ainda bem que ela conseguiu ter essa clareza, se encontrou com alguém lá que voltou para uma consultoria realmente que adiantasse a vida dela. Porque depois, né, Caio, ainda fica aquela coisa, nada, terapia não adianta nada, já fiz, não mudou nada. Eu tenho 40 pacientes hoje, mais ou menos, na minha clínica, né? Porque eu tenho os meus pacientes e os pacientes que eu cuido através da supervisão. Todos, sem exceção, todos os pacientes que estão na clínica passaram por, às vezes, 2 ou 3 outros terapeutas que não os ajudaram. E aí eu sempre falo, olha,
Eu falo pros terapeutas que trabalham comigo e falo pros meus pacientes. Eu quero ser o seu último terapeuta. Eu quero que depois que você se encontrar comigo, você nunca mais precise buscar de ajuda de outra pessoa, porque você desenvolveu ferramentas suficientes para dar conta da sua vida. Exatamente. E eu falo para os meus supervisionandos, você tem que se preparar para ser o último encontro terapêutico dessa pessoa, para que depois desse encontro, ela não precise mais. Claro, ela pode gostar de estar ali com você, mas não precisar. E eu acho a mesma coisa da consultoria. Eu vou falar de mim, né? Não posso falar de outras pessoas, mas eu saí tão confiante do olhar que você fez para mim, da minha consultoria, dizendo, você é colérico, as suas cores são essas, o seu comportamento vai assim. Que eu não senti que eu precisava de... Eu não fico te ligando. Camila, esse conhecimento se tornou meu. Então, eu agora ocupo esse lugar porque alguém que tinha condição de fazer isso me deu essas ferramentas. Então, eu acho que é essa posição. Eu prefiro pagar mais caro por alguém que vai me dar ferramentas que eu consigo usar do que pagar barato por um monte de tempo para alguém que não vai realmente me deixar autônomo do meu processo. E eu sei que a sua consultoria faz isso. Ela prepara essas pessoas que passam por você para que elas tenham autonomia de exercer a elas mesmas. E eu acho que isso não tem preço. E eu faço questão que seja assim, né, Caio? A gente tem isso, né? Eu faço questão que seja assim, porque às vezes a pessoa vem, eu só quero fazer o teste das cores. E eu falo, eu não faço só o teste das cores, ainda que eu tenha que, sabe, eu vou cobrar mais barato dessa pessoa, eu vou dividir em 50 mil vezes, não sei, mas eu vou fazer o pacote completo. Porque eu sei que só as cores não vai mudar a vida dela. Então eu me recuso a passar pela vida de alguém e não mudar a vida dela, não transformar de verdade para olhar e falar, não, agora ela tá capaz de caminhar sozinha, né? E aí, bom, eu falei pro Caio que ia ser só 5 minutos, mas não tem como, gente, não tem como, é demais. Sério, essa live vai ficar gravada, se você chegou agora, você perdeu muita coisa boa, o Caio foi incrível, demais mesmo. E, Caio, vamos começar, né? Eu prometi pra galera que eu ia responder dúvidas ao vivo aqui. Eu quero muito fazer isso, porque eu acho que é um carinho. Eu vi pessoas aqui falando, Camis, tô adorando suas lives. Obrigada por todo mundo que tá comentando aqui. Muitas pessoas, Caio. Vamos começar pelo povo. A gente tá aqui no meu perfil, né? Tem um monte dos meus seguidores maravilhosos. Eu só tenho seguidor maravilhoso, né? Porque meus seguidores, eles são porreta. Tem alguém aí dos meus seguidores que teria coragem de entrar assim ao vivaço na live e fazer uma pergunta? Tem que esclarecer uma coisa. Tem uma pergunta aqui, que essas perguntas não dá para ser hoje. Que é muito sobre sexualidade e psicologia, essas coisas. Isso, gente, o Caio tá aqui no ponto de interrogação. É que eu não quero botar aqui, porque se eu abrir, vai começar muitas perguntas. Gente, essa live hoje é sobre imagem. Entendeu? Se for algo relacionado, pode colocar a pergunta, mas se você tem uma pergunta para fazer sobre sexualidade, sobre saúde, sobre a coisa que o Caio manja, deixa para fazer lá quando ele... meu perfil, gente. Pode mandar para mim. Entendeu? Porque senão a gente vai sair muito do foco. Mas de qualquer forma, queria até agradecer aqui o Wendel Oficial, que fez uma pergunta. Wendel, tem alguma pergunta sobre imagem? Eu boto na frente de todo mundo para responder. Então deixa eu fazer uma pergunta. O Wendel falou uma pergunta de depressão ali, né? Você acha que a imagem da pessoa pode... Caio, Gustavo, você colocou uma pergunta aqui, que a sua imagem está indefinida. Pede para entrar ao vivo, formula a pergunta e eu te respondo, tá bom? Segura aí que você vai entrar ao vivo. Caio, e aí, Gu, topa entrar? Então, você acha que o jeito que a pessoa se vê no espelho pode potencializar ou melhorar um processo deprimido de uma pessoa que está depressiva? Totalmente. Assim, a gente sabe que cores são emocionais. Então, cor é emoção e é a primeira reação que o nosso cérebro tem. Então, quando chega alguém... Eu vou explicando para vocês, gente, enquanto ele está atendendo o telefone. Quando chega alguém numa festa e você olha para aquela pessoa, a primeira coisa que você reage é a cor que ela está vestindo. Depois você vai olhar se aquela cor está num vestido, numa calça, numa roupa extravagante, num tecido diferente. Então, a primeira reação é a cor. Quando você acorda, você está meio depressivo, se você tiver o mínimo conhecimento de cor, você pode escolher uma cor que traga uma mensagem emocional que te jogue para frente, que te levante. Então, você tem a opção de carregar essa cor em você, isso vai mudar você
E você também vai mudar a reação das pessoas em relação a você. Então, você tá mal, você tá fechado, tá down. Você tem a opção de, por exemplo, usar uma cor preta, que é uma cor muito fechada, muito sem emoção. Aquela cor vai ser como um escudo para você, como uma proteção. As pessoas vão continuar distanciando. Se você usar uma cor que te aproxima mais, que pode ser um amarelo, um laranja, isso vai fazer com que as pessoas se acheguem mais a você. Então, se você estiver mal, pode ser que você queira essa proximidade, das pessoas chegando, te dando mais colo, mais carinho. Então, tudo é desejo de imagem e estratégia. Pode sim mudar. Deixa eu colocar isso em outras palavras, que acho que a Camila está falando uma coisa interessante. Você está deprimido, se sentindo sozinho, cagado num canto. Tudo que você queria era ter amigos ou ter alguém para te ouvir, para estar com você. Aí você se veste como se você estivesse pronto para morrer, a pessoa não vai se aproximar de você. Agora, você está lá se sentindo triste, você se coloca de um jeito que você demonstra para o outro que você está aberto, essa abertura vai fazer com que o outro se aproxime. Então, puxa, eu queria ter mais amigos. Será que o jeito que eu me visto convida alguém para se aproximar ou convida a pessoa para correr e passar do outro lado de mim? Né? Claro que a gente não está falando de uma depressão doença, a pessoa que está deprimida, que precisa de um tratamento e tal. Mas sabe aquele dia que você acorda meio, ai, que carência, queria receber um abraço? O jeito que você se coloca no mundo, se veste, se apresenta, pode mudar tudo.